Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. Queridos, vamos de mais um vídeo. Desta feita, mais uma vez, dando uma aula de hermenêutica aqui ao KLT. KLT. Vamos lá. Quem é o KLT, professor Ferreira? Quem é o KLT? Aqui, ó. O KLT, ele fez um comentário no meu vídeo. Qual vídeo? Desenhando para os preteristas as leis da nova aliança. Eu mostrei as leis da nova aliança para preteristas. Desenhei que na nova aliança existem leis. Aí o KLT, ele diz que tem linguagem, formação superior em linguagem. Então essa aula aqui vai ser fácil para ele vai aprender fácil, vai aprender fácil. Ferreira, que hermenêutica louca é essa? Logo você que, sendo doutor, diz dominar o campo da linguística? Seu desenho tá um rabisco, hermeneuticamente falando. Claro, esquece o que é singular e plural, tem-se referências endofóricas, esofóricas, catáfora, anáfora e etc. Entendamos. Hebreus 8:10, quando diz que vai por, vai por suas leis, no entendimento e no coração, o termo leis está no plural. Aqui não se trata de lei de Moisés, termo no singular. Há uma grande diferença, há uma diferença muito grande entre singular e plural. Então vamos lá. Primeiro resolver isso aqui, aí entra já. Deixa eu dar logo a aulazinha de anafórico e o catafórico e endofórico. O que é endofórico? Fórico, o adjetivo fórico, significa relacionado ao texto, ok? Quando você pega e coloca o prefixo en mais dó, você forma endofórico. Endofórico. En mais dó, endofórico. O en significa tá? En. O en significa no, no, dentro do. Então, o que é um contexto endofórico? O contexto endofórico é aquele contexto que está dentro do texto. Está dentro do texto. Esse contexto endofórico, ele pode existir dentro do texto de duas formas. Quais formas? Aná, que é acima, fórico, anafórico, ou anafórica, né? Para ter concordância verbal, forma, duas formas. Forma anafórica, tá? Forma anafórica, ok? Ok. Forma anafórica. Essa, olha aí, Satanás. Essa forma anafórica não obedeceu. Então. Essa forma anafórica é quando o pronome, por exemplo, está se referindo endoforicamente, isto é, dentro do texto, a um termo acima proferido. Exemplo. Exemplo. João ama Maria. Ama Maria. Aquela menina linda. Aquela menina linda. Ok. Aquela menina linda se refere a quem? Refere a Maria. Se refere a Maria. Ok, ok. Só que essa referência, eu vou até fazer isso aqui para ficar mais desenhado ainda. Essa referência e esse pronome está falando de Maria, que é um termo utilizado, uma forma nominal utilizada acima no texto. Então aqui você tem o contexto endofórico na sua forma
anafórica, acima do. Tranquilo? Acima do texto. É endofórico por quê? Porque está dentro do texto, está no texto. É endofórico. É um endofórico anafórico? Sim, porque está dentro do texto, mas referido acima. Agora, esse endofórico, ele também pode ser não apenas na forma anafórica, ele também pode ser utilizado na forma catafórica. Catafórica. Olha só que coisa linda, aproveitando na aula de. Eu dou aula para pessoal de pós-graduação, mas aqui eu vou aproveitar e dar aula para a galerinha do YouTube, aula massa. O que é catafórica? Catafórica é igual a abaixo no texto. Abaixo no texto. Se catafórica é acima no texto, se anafórica é acima no texto, a forma catafórica é abaixo no texto. Vamos dar o exemplo? Vamos. Só pegar aqui, ó. João ama Maria. Deixa-me só copiar e colar aqui para gente ganhar o exemplo. João ama Maria, aquela menina linda. Esse pronome aqui é uma referência endofórica. Por que endofórica? Porque está dentro do texto. Na sua forma catafórica, que se refere dentro do texto a um termo que vem acima. Agora vou continuar aqui com a progressão textual. Esta é a maneira de ele se expressar. Dois pontos. Dar, dando-lhe presente. Dando-lhe presente. Ok? Como é isso, professor? Vai entender aqui agora. Esta é um pronome, certo? É a maneira de ele se expressar. Ele quem? O, o João. Ele quem? O João se expressar. Só que eu usei o pronome esta, pronome feminino esta, para se referir à maneira como ele se expressa. E essa maneira como ele se expressa vem abaixo do texto. Aqui abaixo vai ficar bem desenhadinho o KLT. Dando-lhe presentes. Então, aqui eu tenho o pronome na sua, no seu contexto endofórico. Por que endofórico? Porque está dentro do texto. Tá? Na sua forma catafórica. Está falando, fazendo referência a algo que vem abaixo do texto. Catá, abaixo. Tranquilo? Então aqui aprendemos o que é endofórico, na sua forma anafórica e na sua forma catafórica. Tranquilo? Tranquilo. Agora, vamos falar de esofórico. Esofórico. O que é contexto esofórico? Esse prefixo aqui, ó, ex, fórico, já sabe que é aquilo que está relacionado ao texto. Quando é fórico com prefixo en mais dó, endofórico, é relacionado ao texto, mas que está dentro do texto. E quando é esofórico, fórico, relacionado ao texto, mas o prefixo ex, é quando está fora do texto. Ou quando está fora do texto. Dá um exemplo aqui. É, João e Maria vão à escola. João e Maria vão à escola. João e Maria vão.
vão à escola. Oi, Maria, vão à escola. Estudam, estudam e não aprendem nada sobre aquela disciplina. Exatamente. Sobre estudam, vírgula. Estudam, mais uma vírgula. Por que mais uma vírgula? Porque essa conjunção aditiva e ela exerce função de adição, de conjunção adversativa, tá? Por isso que vem a vírgula. Como é que ela exerce função de conjunção adversativa? É simples. Estudam, estudam e não aprendem nada. É só você trocar o i pelo mas. Estudam, estudam, mas não aprendem nada. Entendeu? Então, nesse caso, vírgula. Então, aula aqui vai ser bacana demais. É massa. Eles vão à escola. Opa, espera aí. Quem vai a algum lugar, preposição, tá? Preposição a, e escola, substantivo feminino, artigo a, então a acraseado. Vão à escola. Estudam, estudam, mas não aprendem nada sobre aquela disciplina. Opa, sobre qual disciplina? Aquela, mas que aquela? Que aquela disciplina? Tá vendo que não existe nenhuma disciplina no texto? Não, então o autor está se referindo de forma esofórica a alguma outra disciplina que não está no texto e que se subtende dentro do contexto geral da escola. Então aqui você tem o contexto esofórico, tá? Então, explicado sobre o que é esofórico, endofórico e anafórico e catafórico, vamos agora ao comentário do meu amado, mostrar que de fato e de verdade eu não cometi nenhum erro de interpretação, certo? Nenhum erro de interpretação. Vamos lá? Vamos. Aqui ele está trabalhando Hebreus 8:10. Hebreus 8:10. Quando diz que vai para por suas leis, no entendimento e no coração, o termo leis está no plural. Aqui não se trata da lei de Moisés, termo no singular. Há uma diferença muito grande entre singular e plural. Observe a loquacidade do querido. Olha o tema do vídeo, ó. Olha o tema do vídeo. As leis da nova aliança. Quando eu cito Hebreus 8:13, é justamente para falar das leis da nova aliança. Só vocês verem o vídeo. Eu acho que ele está comentando outro vídeo. Comentando outro vídeo. Eu acho que ele esqueceu da aula do que é contexto exofórico, endofórico, catafórico, anafórico. Acho que ele esqueceu. Mas aqui, a minha especialidade é também exegese. Então tá fácil a gente dar aula aqui de exegese pro amado. Então, primeiro erro dele. No vídeo eu falo das leis da nova aliança. Segundo erro dele é dizer isso aqui, ó. Quando Deus diz que vai pôr suas leis no entendimento e no coração, o termo leis está no plural. Aqui não se trata da lei de Moisés, termo no singular. Há uma diferença muito grande entre singular e plural. Veja bem, o que o amado não sabe é que a lei de Moisés é a mesma lei de... Tá? Vamos começar a mostrar isso aqui. Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, cadê aqui a referência? Capítulo 2, a partir do versículo 20. A partir do versículo. Ó. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e como lhes havia sido. E quando os 8 dias foram cumpridos, os 8 dias do nascimento de Jesus, tá? Para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus pelo anjo lhe fora posto, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei.
de Moisés. E a lei de Moisés. Levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. É aqui, ó. Na lei do Senhor. O que está escrito? Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Está escrito aonde? Na lei de Moisés. Essa lei de Moisés é chamada de lei de quê? Lei do Senhor. No singular ou no plural? Singular. E no singular. Olha o texto de Romanos 8. Texto de Romanos 8. Esses preteristas são uma gracinha. Olha o texto de Romanos 8. Mas, quero deixar meus parabéns aqui ao TLK e a oportunidade, né, da gente dando aula aos internautas. Né? Já aprenderam sobre o contexto endofórico, esofórico, catafórico e anafórico. Romanos capítulo 8, olha só que coisa linda aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Opa, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aqui você já tem lei no singular, se referindo à lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou seja, a lei da nova aliança no singular. Epa, mas o santo falou lá, ó, quando ele fala, ó, aqui, pra você não dizer que essa minha, ó. Ó, o termo leis está no plural. Aqui não se trata de lei de Moisés. O termo no singular, aqui não se fala de lei de Moisés, termo no singular. Ó, mostrando que, quando para falar de lei de Moisés, o termo está no singular. Eu já mostrei lá lei de Deus e lei de Moisés sendo a mesma coisa. E agora mostrei aqui, ele está dizendo que lei de Moisés é no singular, lei de Deus é no plural, leis de Deus. Aqui está a lei de vida em Cristo Jesus no singular. No singular. Porquanto quero impossível a lei, visto como estava, tal. Agora, vamos para Colossenses, capítulo 3. Gente, aqui é aula por cima de aula. Esse é o melhor canal para se aprender teologia na prática. Vamos lá? Ó, vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, que é a avareza, e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos da desobediência. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por que vem a ira de Deus? Porque a lei produz a ira. A lei produz a ira. Então vem a ira de Deus, a ira da lei. Da lei de quem? Da lei de Deus. Da lei de Deus. É da lei de Deus? É. Vamos só ver se de fato é. Lá. Vou voltar para Romanos 8. Tá. É bom demais ensinar preterista. Bom demais. Aqui, ó. Porquanto a inclinação. Ó. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, ó. Lei de Deus no singular, lei de Cristo no singular, não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ter. Lei de Deus no singular, lei de Cristo no singular. Bom, tá, perfeito, muito bom. Quando o texto de Hebreus diz, Hebreus capítulo 8. Ah, outra coisa, para deixar muito bem claro aqui, é que aqui não há nem um contexto esofórico aqui. Não há contexto esofórico aqui. Por que não há contexto esofórico? Não há contexto esofórico porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e a morte, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. É uma referência à lei de Moisés. Mas não é esofórico. Por que não é esofórico? Porque está dentro do texto. É só você pegar, está no capítulo 8, é só você pegar o capítulo 7. Então, quando está dentro do texto, você não tem argumento, você não tem contexto esofórico, você tem contexto endofórico, dentro do texto.
tá? Vamos voltar aqui pro lindo, aqui pro meu querido LK. Então já está provado que lei de Deus e lei de Moisés são a mesma coisa, tá? São a mesma coisa. E já está provado que você tem lei de Deus no singular e leis de Deus no plural. E você também tem lei de Deus no singular e lei de Cristo no singular, assim como você tem lei de Moisés no singular. Tá? Já está provado aí, é só você voltar ao vídeo. Tá? Agora, o comentário dele em Gálatas 5,18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Singular versus plural. Diferença. Singular, lei de Moisés. Plural, leis de Deus. Já provei que não, né? Então, já viu aí a falácia. Agora é a falácia do singular e plural. Você fez uma lambança só? Não, eu não fiz lambança. Está provado que eu não fiz lambança. Aqui o amado, ele até usa termos bonitos, mas ele não conhece os termos, não sabe, não domina os termos. Mas aqui a gente aproveita e dá aula. Agora vamos para Romanos 13:8. Em Romanos 13:8, primeiramente, o verbo cumprir está no passado. Cumpriu. E quando está escrito, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aqui se trata do fenômeno linguístico textual da referência esofórica. Dizendo que Romanos 8 é uma referência, fenômeno da referência esofórica. Vamos lá ver se é. Vamos, 8. Eu já expliquei para vocês o que é. Romanos 8, não. Já expliquei para vocês o que é argumento esofórico. O argumento esofórico é quando não está dentro do texto. Tá? Vamos lá. É, por esta razão aqui, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Deixa eu pegar esse termo aqui, a lei, no grego, para eu apresentar uma coisa bem bonitinha. É o versículo 8. Vou jogar aqui. Medeni meden ofeileti, eime ho alelos agapon. Rogar agapon com retronomo, pe pleroken. Pepleroken. Deixa eu explicar uma coisa para o meu amado, tá? O pleperoken aqui é um verbo grego que está no perfeito. Vou explicar para o senhor por quê. Por quê? E aqui o, está traduzido no pretérito perfeito. Traduzido no pretérito perfeito. O pretérito perfeito. Cumpriu a lei. Vou explicar para o meu amado aqui, tá? Aí vou mostrar isso dentro do contexto. É simples, querido. O perfeito é um tempo verbal grego. Primeiro, escute isso, escute, aprenda isso, por favor. O senhor falou que tem Bíblia grega. E qualquer coisa, se inscreva também, www.professorfeira.com.br e faça o curso de grego conosco. Aí a gente tem um curso de grego básico, médio e avançado. Aí o amado vai aprender isso aqui. Os verbos gregos são verbos cujos fenômenos temporais são secundários. O que prevalece no verbo grego é o aspecto e o action sardi. O que é o aspecto? O aspecto é o tipo da ação não afetada pelo contexto. E qual é o tipo da ação do perfeito? O tipo da ação do perfeito é algo que foi feito no passado e que o resultado se estende até o presente. Até o presente. Tá? Até o presente. Perfeito? Perfeito. E o que é o action sart? O action sart é o aspecto da ação afetado pelo contexto. Olha o que é contexto. Porque quem ama cumpriu a lei. Cumpriu a lei quem amou? Não. Quem ama. Esse cumprimento aqui, ele é dado, ele é efetuado se a pessoa
ama no presente, ação continuada. Se continuar amando, ele cumpriu a lei. Ó, tranquilo, cumpriu a lei. Só que esse resultado aqui tem um contexto no actiossarte, verbo, afetado, tem o seu aspecto da ação afetado pelo contexto. Qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É, olha aqui, ó, no, no tempo presente aqui, o verbo de ligação. O cumprimento da lei é o amor. Então, aqui, você pode traduzir porque quem ama os outros cumpre a lei. Entendeu? Cumpre a lei. Você tem um passado com aspecto de presente. Aspecto de presente. Entendeu? Mas aí o amado não sabe, né? O amado não sabe. Agora deixa eu só lhe mostrar em relação à esofórica, o contexto esofórico. Aqui não tem nenhum fenômeno esofórico aqui. Por que não tem nenhum fenômeno esofórico? É simples. Ó, o capítulo 13 de Romanos, capítulo 13 de Romanos, está falando sobre o amor. O tema geral é o amor. Você vai ver isso no capítulo 12. Aí tem uma perícope que vai até o versículo capítulo 13, até o versículo 7, que fala da obediência às autoridades. Do capítulo 8 até o opa, 14, 13. Do versículo 1 até o 8, até o 7, sobre honrar as autoridades. Aí do versículo 8 até o 10, até o 11, sobre o amor que faz com que você rejeite as obras das trevas. E quais são essas obras das trevas? As obras das trevas são: não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Olha aqui, ó. Andemos honestamente como de dia, não em glotonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem inveja, nem inveja. E digo isto, versículo 11, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das e vistamos-nos das armas da luz. Quais obras das trevas? Tudo isso que está aqui, anafórica e catafórica, no contexto. Bom, agora vamos lá. Vamos lá. Aí o amado falou que mandamento não é lei. O amado falou que mandamento. Então, só explicando, resumindo, não existe aqui nada de esofórico aqui. Nada de esofórico. Em Romanos 13. 13, não existe nada de esofórico, tá? Romanos 13, 8. Ou seja, por que não existe nada de esofórico? Porque o contexto de lei está inserido no texto. Está no texto. Capítulo 12 fala sobre eh, a lei. Tá? Capítulo 11, o 11, tá? Fala sobre a lei. Capítulo 10. Ou seja, lei, a palavra lei, ela está muito clara no texto. Então, se está clara no texto, não tem nada de esofórico. Perfeito? Tranquilo? Não tem nada de esofórico. Então, uma aulazinha aí para o meu amado irmão. O que é contexto endofórico, o que é contexto exofórico, o que é contexto endofórico na forma catafórica, o que é contexto endofórico na forma anafórica. Lei de Deus no plural, lei de Deus também no singular, assim como lei de Moisés. Lei de Moisés no singular, assim como lei de Cristo também no singular. Lei de Deus, lei de Moisés também é a mesma lei de Deus, tá? Também é a mesma lei de Deus. E é só você ver o meu vídeo, quando você pega o texto de Colossenses, tá aqui Colossenses, ó, 3, Colossenses 3.
e é contexto para Romanos também. Romanos fala dos mandamentos. O que é mandamento? Mandamento é algo que deve ser obedecido. Inclusive, o próprio amor é um mandamento. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. O próprio Jesus falou no Monte das Oliveiras, no capítulo 5. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos odeiam, para que sejais filhos do vosso Pai. É por isso que Paulo aos Romanos diz assim, ó: o cumprimento da lei é o amor. Com efeito, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, tá? Porque quem faz isso cumpre a lei. Aí Paulo diz assim: e se há algum outro mandamento? Tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que resumo é esse? Amar o próximo como a ti mesmo. Aí não matarás, não adulterarás, não furtarás. É o mesmo resumo que Paulo está dando, que era o resumo da lei da antiga aliança. Paulo está dando aqui, ó: amarás no presente, mandamento em Romanos, em Colossenses, ó, Colossenses, ó, Colossenses capítulo 3. Aqui, coisa linda, ó. Mortificai, isso é mandamento, ó. Pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ok? A ira de Deus, a ira de Deus, ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que não obedece o quê? O mandamento. Qual mandamento? Está lá em Romanos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terá falso testemunho. Mandamento. Mandamento que é cumprido com qual princípio? Com amor ao próximo. E como era que era cumprido os mandamentos da lei? Com amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo mesmo. Mesmo princípio, mesma coisa. Mesma coisa. É uma coisa. Então, o nobre LK, quero agradecer ao senhor por me dar sempre a oportunidade de dar aula, de expor, de dar aula gratuita aqui